Bom dia! Começamos mais uma edição do Jornal do Micro ao Macro. No programa de hoje, nós vamos entender como a organização do Estado, ou a falta dela, impacta diretamente na vida das pessoas, desde as grandes festividades locais até as grandes dinâmicas globais. Começamos nossa cobertura com uma festividade local que movimenta a nossa cidade, o São João. É com você, Johnny. Pronto, Henrique. Em um marco histórico, a cidade de Fortaleza reconhece as quadrilhas juninas como patrimônio cultural e imaterial do município. O anúncio foi feito no dia 27 de maio de 2025. Isso é um resultado extraordinário. Quer dizer que as quadrilhas estão sendo reconhecidas e a nossa tradição também. Vejam aí alguns vídeos das quadrilhas e vamos entender um pouco dessas histórias. Fortaleza não só se destaca pela sua tradição, mas também pela sua valorização do patrimônio material, mas também imaterial do Brasil. É com você, Henrique. Muito obrigado, Johnny, pela sua participação e contribuição. Sempre muito importante o reconhecimento dos órgãos públicos das manifestações culturais no nosso estado, também da identidade, não só do povo fortalezense, mas também não só do povo fortalezense e do povo cearense, mas também como povo de todo o Nordeste, né? Agora vamos fazer uma pequena pausa publicitária e logo após o intervalo nós vamos ver um pouco como vai estar o clima na nossa cidade para os próximos dias. Fique aí, voltamos já. Quando o planejamento urbano falha, todos sentem os impactos. Moradias em áreas de risco, falta de infraestrutura e serviços básicos comprometem a qualidade de vida. Exija políticas públicas eficazes. A boa gestão transforma cidades em espaços mais justos para todos. Planejamento urbano. A responsabilidade é de todos. E agora, vamos às informações climáticas com o repórter Lucas. Bom, é isso mesmo, Henrique. Vamos dar uma olhadinha agora no que a nossa cidade vai nos reservar de tempo para a próxima semana. Será que já dá para pegar aquela prainha aí, mesmo faltando alguns dias para as férias das escolas, né? Vai que você está de folga, querendo levar a sua família para ver o mar, ou só ir bater aquela bolinha com os amigos. A gente vai ver isso agora. Mas se você está preocupado com chuva, está preocupado com a casa alagar e você perder um móvel, fica com a gente que a gente também vai falar de chuva. Mas primeiro, vamos dar uma olhadinha nas temperaturas. Não tem muito nada do que se esperar de novo aqui para a temperatura de Fortaleza. No começo da semana, podendo atingir aí as máximas 30 graus e indo esfriando um pouco com o passar da semana, né? Principalmente a partir do dia 17, a gente começa a ter um risco de chuva mais leve, chuvas passageiras, tanto de dia quanto de noite, e as máximas caem aí para um 28 e as mínimas também nenhuma variação muito fora do normal, com uns 26 graus no começo da semana, nos dias mais quentes, podendo atingir até 23 graus nos dias mais frios ali pelo dia 19, pelo dia 20. Nada de novo para se preocupar. Mas olha só o que temos agora, temos dados que mostram que os bairros mais nobres da cidade de Fortaleza, como Aldeota, Mucuripe ou Meireles, eles continuam sendo os líderes nos casos de impactos causados por eventos extremos, porque é difícil achar terra por aí que não esteja coberta de asfalto, não é mesmo? Mas você que é morador de algum desses bairros que eu citei, pode ficar tranquilo, não tem com que se preocupar. É aquele alargamentozinho gourmet, chove meia hora, vira notícia, depois vida volta ao normal. Só não se esquece de mandar a empregada tirar a roupa do varal, viu? E mais agora, se você é da periferia, Siqueira, Messejana, Barra do Ceará, é melhor ficar ligado. A chuva pode até ser menos, mas os estragos duram muito mais. Móveis perdidos, pessoas sem conseguir sair para trabalhar, casa alagada. Morador, nada de novo por aí também, tá? Não precisa se preocupar. E lembrem-se, a chuva não discrimina, a cidade sim. Henrique, com você. Excelente, Lucas. Sempre uma honra ter você aqui. Bem, pelo visto não vai fazer muito frio nesses próximos dias, né? Então você pode deixar seu casaco guardado no armário mesmo por mais um ano. Afinal, aqui na capital do Ceará, onde estão os estúdios do Micro ao Macro, não vai fazer muito frio de qualquer jeito. Mas cuidado, se você for lavar a roupa, cuidado com a chuva. Bem, agora nós vamos para mais uma pausa publicitária e na volta nós vamos falar
suposta fuga de bilionários do nosso país. Será mesmo? Bem, fique aí, nós vamos saber depois do intervalo. Uma gestão eficiente prepara as cidades para enfrentar os desafios climáticos do presente e do futuro. Investir em infraestrutura, monitoramento e integração entre órgãos públicos salva vidas e reduz prejuízos. A prevenção é a melhor solução. Planejamento e prevenção, pilares de um Estado forte. Nos últimos meses, muito tem se falado sobre a suposta fuga de capital no Brasil, principalmente após a aprovação da tributação de grandes fortunas. Para entender isso melhor, vamos falar com o economista Caio, especialista em políticas fiscais. Bom dia, Henrique. Esse discurso da fuga dos bilionários tem ganhado bastante espaço, mas é importante separar o mito da realidade. Os dados da Receita Federal e do Banco do Brasil mostram que os números de saída definitiva dos bilionários do país são pouquíssimos em relação às suas grandes fortunas. Além disso, esse discurso ele costuma emergir sempre que há um debate de justiça tributária. A taxação de grandes heranças, lucros e dividendos é uma forma de pressionar o governo a manter esses privilégios fiscais. Apesar desse discurso alarmista sobre uma suposta fuga dos bilionários, os dados do Banco Central mostram que o capital ele continua entrando no Brasil e até um maior volume do que antes. Mas o que demonstra isso? O IDP, o investimento direto no país, aumentou, com um ingresso líquido de 5,5 bilhões em abril de 2025, ante 3,9 bilhões em abril de 2024. Isso mostra que está entrando mais dinheiro estrangeiro no Brasil em 2025 do que em 2024, e desmente a ideia de que há uma fuga de capital por meio de políticas econômicas no Brasil. Investidores estrangeiros, que são muito mais sensíveis aos riscos, estão confiando no Brasil. Outra evidência que não sustenta a ideia de bilionários fugindo são os lucros e dividendos enviados para fora, que diminuíram em relação ao ano passado. 3,5 bilhões em 2025 ante 3,7 bilhões em 2024. Isso representa efetivamente o capital que sai do país e, como vemos, está em queda. Então, a saída de brasileiros no país não aparece aqui com uma tendência significativa e os fluxos financeiros seguem em alta. Então, podemos entender que as taxações elas não são um fator direto que espanta os bilionários. Vários países desenvolvidos, como a Alemanha, França e Suíça, eles aplicam um imposto progressivo e, mesmo assim, eles são países altamente atrativos para investidores em todo o mundo. Então, essa falácia, como podemos dizer assim, é uma forma de impedir políticas progressivas, como taxação de grandes heranças, que vai causar uma maior distribuição de dinheiro e de renda. E é isso. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Caio. Sempre uma honra ter você aqui conosco. É sempre importante analisar as estatísticas e os indicadores econômicos para ver se alguns assuntos superficiais têm alguma profundidade maior ou são só balela. Bem, nós vamos fazer mais uma pausa publicitária e depois, quando voltarmos, vamos ver como que alguns países periféricos estão moldando novos rumos para a geopolítica mundial. Fique aí, voltamos daqui a pouco. A confiança é construída com transparência e responsabilidade. Um ambiente econômico estável depende de políticas públicas consistentes e de um diálogo aberto com a sociedade. Exige um Estado que planeja e respeita seus compromissos. O nosso futuro depende das ações de agora. Economia forte, gestão responsável. Encerramos o nosso giro de hoje com um olhar para as relações internacionais. Uma nova reconfiguração geopolítica tem surgido, com blocos regionais questionando a eficácia dos blocos dominantes. Um exemplo disso é o surgimento da Aliança do Sul Global, que promete desafiar instituições tradicionais. A Aliança do Sul Global, formada por 18 países da América Latina, Ásia e África, visa coordenar políticas econômicas e de defesa em resposta ao que consideram uma ordem internacional desequilibrada. O diplomata brasileiro Davi Brito publicou na sua conta do X: existe um cansaço crescente com fóruns que decidem muito, mas entregam pouco. A ideia é criar um espaço onde os países do Sul tenham voz e vez. Mas alguns analistas alertam que a proliferação de blocos informais pode acabar por fragmentar ainda mais a governança global, que já é enfraquecida. Eles dizem que sem mecanismos sólidos de coordenação, há o risco de aumentar a competição por recursos e diminuir a cooperação internacional em temas críticos. E é com isso que nós encerramos a nossa edição do Micro ao Macro. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.